Hoje nós estamos aqui para falar de 3 chás maravilhosos para você tratar esse seu problema com fibromialgia na sua casa de maneira simples, prática e eficaz. Vou te mostrar esses 3 chás e como que eu faço uso realmente aqui no consultório, nos meus programas nutricionais, fitoterápicos, no dia a dia para melhorar esses sintomas da fibromialgia e com o processo que você vai fazendo uso, você vai perceber que vai melhorar até a relação da doença. Porque quando diminui os sintomas, significa que sim, a sua doença está entrando em remissão e ficando quietinha. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu sou nutricionista e fitoterapeuta Vanessa Galdiano e eu vou te contar como que eu utilizo esses chás de maneira prática, simples e eficaz no meu dia a dia e no dia a dia aí tanto das minhas pacientes quanto das minhas amigas Fitonutri, amiga DBB, dos meus programas. Então, fique atento que eu vou te ensinar cada um deles e por que são poderosos, tá bom? Lembrando que eu não sei se você sabe, eu particularmente sou portadora de artrite reumatoide e eu sei muito bem o que é essa dor que você sente que parece que quebra, né? Quebra a mão. É uma dor assim muito forte. E a fibromialgia tem uma dor muito semelhante à da artrite reumatoide. É diferente, logicamente, o processo, mas os sintomas são muito parecidos. Então nós temos alguns outros processos que não são só as dores, tem o cansaço, a fadiga, a falta de energia, a névoa, né, cerebral aí que parece que você está esquecendo das coisas, uma mente muito confusa. Tudo isso são sintomas, tá? De uma doença que provavelmente você está com o organismo muito inflamado e está lhe causando justamente esse processo de dor, de inflamação e de falta de disposição. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouquinho o que seria a fibromialgia, que é uma doença crônica que afeta não só aqui, afeta todo mundo e assim milhões de pessoas sofrem com isso hoje. É uma doença que ainda não foi diagnosticada, não existe um exame laboratorial que fala, ó, você tá com fibromialgia. Existem sintomas que podem sim levar ao quadro e aí o seu médico falar, você está com fibromialgia, tá bom? Não sabe se ainda direito a causa da fibromialgia, mas nós sabemos que hoje já está sendo muito falado que tem sim aspectos emocionais, traumas, tá bom? A alimentação, então algumas doenças que estão associadas. E quando nós temos um estilo de vida adequado, nós conseguimos diminuir muito esse processo de dor e ter uma nova qualidade de vida. Então, hoje, o que nós queremos é que você viva sem dor através das plantas medicinais. É isso que é o nosso objetivo aqui, através das folhas secas, tá bom? Então, vem comigo. Quais são as dores, né, os sintomas que uma pessoa com fibromialgia ela tem? Ela tem, por exemplo, sensibilidade ao toque, ela tem rigidez matinal, rigidez nas mãos, rigidez nos pés, dói os cotovelos, o ombro, as costas. Nós temos dor no corpo inteiro, ok? Pode ter dificuldade cognitiva, assim, que é essa névoa cerebral que muita gente fala assim. Mas muitos vêm no consultório ou procuram uma busca e falam o seguinte: nossa, tem alguma coisa para melhorar, né, a minha memória? Eu estou muito esquecida. Mas quando você vai fazer todo esse processo, essa anamnese, você vai verificar e tem uma doença associada, uma doença com dores, né, como fibromialgia, artrite, artrose, lúpus, gota. Pode ser que tenha uma névoa cerebral e tenha essa dificuldade, essa disfunção aí em relação à cognição. Então, você fica muito esquecida, parece que você está mais aérea. Então, é dessa maneira mesmo que acaba surgindo. Você acaba tendo distúrbios do sono causando insônia, tá? Então, assim, você acaba tendo muitos distúrbios do sono, não dormindo bem ou dormindo muito, ou por vezes, né, com insônia ou com aquele processo que eu não consigo levantar. Mas o que é mais comum é a pessoa não conseguir dormir à noite e não conseguir levantar de manhã porque tá cansada, porque não dormiu à noite, né, logicamente, e ao mesmo tempo tá com dores. Então, essa associação, tá bom? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui mais pra gente. É uma doença, tá? É uma síndrome, temos síndrome da fadiga crônica, temos artrite reumatoide que pode estar associada ou outros tipos de artrite. Fatores crônicos como lesões físicas, infecções, predisposição, podem desencadear sim, tá bom? Esse sistema imunológico ele pode responder afetando e atacando seu próprio organismo. Então, esse é um dos fatores mais comuns. Já falei um pouco das dores, mas as dores elas estão relacionadas tanto aos músculos quanto às articulações. Então existem áreas mais sensíveis sim do nosso corpo, né? Por exemplo, as mãos, os punhos, os dedos, as costas, o cotovelo, os joelhos, são muitas áreas, né? Essa parte do quadril. Então, assim, a gente se sente mais indisposta e ainda com dor, tá bom?
O diagnóstico e o tratamento vai depender aí de uma série de fatores, o seu médico vai fazer com você e vai lhe trazer esse quadro. E às vezes você já passou por isso, está sendo diagnosticada com fibromialgia. E aí você fala, Senhor, e agora? Daí você olha aquele receituário e você fala, vou ter que tomar tudo isso aqui? E sabe o que é mais comum? Vira os anti-inflamatórios, vira anti-inflamatório com corticoide, a pessoa acaba engordando muito, aí acaba, né, vindo uma série de imunossupressores e você acaba não dormindo bem, aí eles começam a receitar remédio para dormir, e aí você começa a ficar, logicamente, depressiva, começa a ter remédio para depressão, e aí começa a mexer com a sua resistência à insulina, você começa a mexer com colesterol, começa a mexer com a relação, né, deve ter diabetes ou pré-diabética, né. Então, você fica com um quadro todo por causa de um diagnóstico inicial. Então, como que eu mudo tudo isso, Nutri? Como que eu faço esse processo? Principalmente mudando o seu estilo de vida. Então, assim, existem alimentos que são extremamente inflamatórios que a gente também deve retirar. Então, a gente fala disso no próximo quadro. E um estilo de vida através de muito líquido. Só que não é suco com açúcar, tá bom? É um chá mesmo que vai ter um efeito aí benéfico em você. Eu particularmente gosto mais das folhas secas, porque eu acredito que o princípio ativo, né, a gente pesquisa e percebe que o princípio ativo é muito mais concentrado por causa que é extraído logicamente água e é assim conservado. Então aqui eu só tenho o princípio ativo. Quando eu começo a utilizar o chá de uma forma mais consecutiva, começo a usar sempre ele, eu começo a verificar as melhoras. No consultório, sempre tem uma média de estar falando, aí nos grupos também de Fitonutri, estão falando, sempre me falando que aí pela terceira semana você já vê de cara. Na primeira você já vê melhoras, na terceira você vê melhoras significativas, é o que a gente percebe aqui. Então você tem que usar de forma consecutiva. Eu trouxe 3 tipos, por quê? Tá, é legal trazer 3 tipos? Sim, é legal, tem 3 tipos de chá para você. Mas faz muito mais sentido porque você pode fazer o rodízio entre eles. Então você escolhe um chá, depois você escolhe outro, para você não sobrecarregar o seu sistema hepático e nem renal com um único chá, utilizando de uma forma mais longa. Então, o que a gente quer? A gente quer que você utilize esses chás, sim, mais fazendo rodízio com eles, tá bom? O tratamento, ele pode ser feito, né? Então, para aliviar as dores, terapias físicas, exercícios de baixo impacto, logicamente, adoção de um estilo de vida saudável, retirar alimentos inflamatórios e, principalmente, eu acho que uma das melhores, eu colocaria entre as primeiras, porque uma atividade física que também você se alongue ajuda muito, né? Muito mesmo. E retirar os alimentos inflamatórios também. Mas o chá está aí, ó, entre elas, você entendeu? Assim, bem em cima mesmo, porque não utilizando chá, as dores vão voltar. E quando você utiliza chá, as suas dores realmente diminuem significativamente. Só que só vai entender o poder da planta medicinal quem faz uso dela, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então eu trouxe 3 chás. Vou falar de cada um deles e vou começar com esse aqui, ó, tá bom? Eritrina mulungu. Eritrina mulungu é o chá de mulungu mais conhecido. Eu sempre coloco a data que eu comprei, porque o chá ele tem até 2 anos de validade depois do tempo que você comprou. Na realidade, ele fica muito mais tempo, mas é uma média, tá bom? Então, você pode comprar o chá e falar, nossa, comprei demais, não vou conseguir usar isso aqui rapidamente. Em 2 anos você pode usar tranquilo. Então você percebe que você vai usar o tronco, você vai usar a casca dele, então ele vem assim, mais cortadinho assim, tá? Você consegue utilizar então medidas de colher de sopa, é mais fácil para nós aqui. Poderia ser 10 gramas, mas é mais fácil dessa maneira. E ele tem os alcaloides, né? Eritrina mulungina, que seriam o quê? Possui propriedades ansiolíticas e sedativas. Então, ele trabalha tanto com essa questão de ansiedade para você, que isso causa mesmo, a gente está com dor, a gente tem, mas também ele acaba causando um alívio muito grande, porque ele é um relaxante. Então, você dorme melhor e relaxa. Eu tenho paciente com lúpus que fala que fica assim, ó. E aí, depois começou a usar os chás, não acorda com aquela rigidez que tem, tá bom? E às vezes não conseguia nem dormir. Então, a gente começa a ver um fator, um elemento aí muito grande em relação ao uso dos alcaloides. Tem os flavonoides também no chá, que eu tô falando dos metabólicos secundários, benefícios. No chá de mulungu, que é a quercetina e o canferol. E eles apresentam ações antioxidantes poderosas. O que seriam essas ações antioxidantes? Eles fortalecem o nosso sistema imunológico, que está, assim, já
já está mais sensível, mais abalado, já está, acho que a palavra mais própria aqui seria, já foi afetado, tá bom? Em relação à própria saúde, porque é justamente ele que acaba sendo atacado. Então, a gente tem que promover um bem-estar no nosso sistema imunológico, fortalecendo ele, afinal de contas, ele que vai melhorar todos os aspectos restantes do nosso corpo, né? É o primeiro sistema que dá uma proteção a doenças, principalmente doenças oportunistas, como os gripes e resfriados. Então, uma pessoa com sistema imunológico muito fraco, ela vai ficar mais gripada e resfriada com maior frequência, é o que a gente não quer. Mas a gente também quer liberar e eliminar os radicais livres que são produzidos pela própria doença, o excesso de toxina. O que? O canferol e a quercetina também têm esse poder. Outros também nós temos os taninos, que são compostos que possuem capacidade de se ligar a proteínas e a tecidos do nosso corpo, incluindo os músculos. Que nós temos o quê? Dor. E isso vai trazer um alívio muscular e alivia também, no caso, a tensão associada à própria fibromialgia. Então, o tanino, ele tem essa capacidade de tanto se ligar a proteínas quanto a tecidos do nosso organismo, entre eles os músculos, que vai causar esse relaxamento. Então, pessoas assim, que acabam fazendo uso do tanino vai ter uma mobilidade muito melhor. Como que a gente utiliza o chá de mulungu, né? O chá de mulungu é normalmente uma colher bem cheia de mulungu para 350 ml de água. Você ferve ele, a água, você ferve o mulungu e a água durante uns 5 minutinhos. Aí você desliga, cobre, deixa descansar 10, 15 minutos nesse processo de infusão, coa e bebe. Eu sempre aconselho beber antes de dormir, 1 hora antes de dormir, para dormir melhor. E o caso do mulungu, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque ele é uma planta bem delicada em relação... na realidade, ele tem um processo muito forte. Então, ele pode atacar de uma forma mais rápida qualquer sistema renal ou hepático. Então, a gente não faz uso tão prolongado por causa da toxicidade que tem nele. Então, a gente usa durante 30 dias e troca, tá bom? Então, as indicações se você tá com fibromialgia, se você tem dores, né? Então, tá com um quadro de ansiedade e estresse muito grande, precisa de um relaxante muscular associado aí para diminuir, né, em relação às suas dores e quer fortalecer o seu sistema imunológico. Como ele pode interagir com medicamentos sedativos ou antidepressivos, você não toma medicamento junto com o chá. Você tem que esperar pelo menos umas 3 horas para fazer o uso do chá, tá bom? Então, se você usa antes de dormir, o medicamento, o ideal mesmo era substituir pelo chá. Mas se você não quer substituir de cara, começa a tomar o chá umas 3 horas antes. Só que não é um chá que dá para você tomar e sair dirigindo. Tomou, tem que ficar paradinha, ficar em casa, para evitar qualquer tipo de acidente, beleza? Outro chá, deixa eu ver se é esse que eu quero falar. Não, esse aqui que eu quero falar, ó, tá? Outro chá que eu quero falar é o chá Hypericum perforum, que é o chá da erva de São João. Esse tem um cheiro bem forte. Queria que você pudesse cheirar, tá bom? Mas você pode ver, tá bom? Tem hipericina nele. O que é hipericina? É reconhecida como uma propriedade antidepressiva do próprio Hypericum, tá bom? Então, ele ajuda no tratamento de depressão leve a moderada, que pode estar associada a questões de fibromialgia e dores também, como outras dores crônicas, como artrite, artrose, artrite reumatoide, lúpus, porque ninguém aguenta viver com dor. E quando você tem muita dor, a possibilidade de você sofrer com uma depressão é muito maior. Então, a gente trata de uma forma mais natural possível, tá bom? Então, tem hipericina nele. Também temos flavonoides, como falamos anteriormente, em relação ao mulungu, o chá de erva de São João também tem flavonoide. E os flavonoides bem de destaque nele é a quercetina, que se tem no alho, na cebola, e a rutina, que se tem em frutas cítricas ou também no trigo sarraceno, tá bom? Então, são flavonoides muito poderosos, que auxiliam a diminuir os fatores de fibromialgia, de diminuir dores musculares, articulares. A quercetina, no caso, a rutina, pode ajudar a diminuir a inflamação do corpo, proporcionando alívio às dores e desconfortos associados à mesma. E a quercetina é um anti-inflamatório e antibiótico extremamente natural.
Como que nós utilizamos? Ele também é forte, assim como o mungo, mas ele tem um pouquinho mais assim tranquilo pra gente usar. A gente poderia usar ele durante 60 dias, tá bom? Então, 2 colheres de sopa, em média 450 ml. Então, o que que a gente vai fazer de água? O que que a gente vai fazer? A gente vai ferver essa água, colocar ele, eu sempre deixo ferver uns 2 minutinhos, tá? E aí deixa em infusão em 15 minutos, desliga a água e deixa em infusão em 15 minutos, coa e bebe. Final da tarde ou, deixa eu colocar aí, preferencialmente à tarde. Eu tô fazendo um blog, eu sempre tenho o meu blog, eu deixo os textos todos aqui embaixo. Preferencialmente ao final, deixa eu corrigir aqui pra vocês, ao final da tarde, tá bom? Da tarde ou início, no caso da noite, né? Que acaba sendo muito para ajudar a aliviar a questão de depressão e promover saúde e bem-estar. Não pode ser utilizado junto com medicamentos, como disse anteriormente. Sabe o que eu quero colocar aqui para vocês? A relação dos... Onde eu coloquei aqui? Dos contraindicações, né? Então, aqui eu também tenho que colocar aqui para nós em relação às contraindicações do chá de erva de São João. Aqui eu coloquei os benefícios. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei as contraindicações para nós. Aqui, achei. As indicações. Então, deixa eu pegar aqui dos resuminhos que eu fiz para você. Se você quiser olhar tudo que eu estou falando, você pode justamente olhar o blog que está sempre abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Indicações, tá? Fibromialgia, artrite, a gente já falou. Relaxante muscular e tensão muscular também. E deve ser usado com cautela em relação a quem usa antidepressivos. Tem interação medicamentosa. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria colocar. Pode aumentar a sua sensibilidade à luz. Então, é importante você evitar de forma excessiva a luz solar, tá bom? Porque senão você pode acabar tendo algum mal-estar em relação à sensibilidade, tanto queimação de pele, quanto aos olhos mesmo, você não conseguir... Sabe quando parece assim que você tá muito sensível, você olha assim pra luz, aquilo lá te machuca? Também pode ocorrer, tá bom? Então, vamos lá. Agora, já falei como usar? Já falei pra você que era 2 colheres, acho que eu já falei, mas eu vou repetir, porque como eu não tinha colocado aqui no blog, agora já foi, tá bom? Já tá o nosso texto aqui abaixo. Você sempre olha nas descrições, eu deixo tudo que eu coloco aqui. 2 colheres de sopa, 450 ml de água, você vai deixar essa água ferver, beleza? Vai colocar essas 2 colheres de sopa, deixar a água ferver e coloca em 2 colheres de sopa nessa água fervida. Deixa ferver mais 2 minutos, desliga, cobre, deixa descansar de 10 a 15 minutos, coa e bebe. Preferencialmente final da tarde ou início da noite, ou 1h30 antes de dormir também, que pode ser que você vá mais ao banheiro, logicamente. É importante você entender que não se toma junto com o remédio. Então, o ideal mesmo é a gente utilizar os chás e sair dos remédios, tá bom? Mas, se você está fazendo uso, não quer sair assim de cara dos remédios, não misture os mesmos. Chá de melissa. O chá de melissa, aqui, chá de melissa é uma delícia, olha. Tem alguns que conhecem como capim-cidreira, muito gostoso, né? Então, os óleos essenciais, tem citronela, geranial, neral, também encontrado esses óleos em plantas como capim-limão, citronela, né? A própria capim-cidreira que a gente conhece como mesmo. Esses óleos, erva cidreira, né? Que a gente conhece como mesmo, do melissa, tá? Esses óleos essenciais produzem calmantes e relaxantes. Então, vamos lá. Esses óleos, você sabe aquele... Você já ouviu falar de óleo essencial? E às vezes você compra porque esse aqui é relaxante, esse aqui é estimulador cerebral. Os óleos, eles realmente têm esse poder, tá bom? E todas as plantas que eu falei hoje pra vocês têm os seus óleos essenciais. É que eu tô destacando dessas, porque é mais forte. Mas toda vez que eu cheiro essa planta aqui, tá saindo um óleo essencial. Uma citronela, um neral, sabe? Um limoneno. Então tá saindo um óleo essencial. Às vezes eu deixo os chás um pouquinho aberto, fica aquele cheiro, porque onde eu trabalho aqui tem minha área dos chás. E ali faz muito sentido para nós, a gente acaba vendo muito mais resultado, tá bom? Quando deixa aberto, estimula mesmo. Estimula um relaxante, estimula mais a atenção. Então, a gente deixa só um pouquinho aberto, às vezes faz um chá. Quer ver um chá que fica muito bom, que não tem nada a ver agora, mas só para você entender, quando você faz chá de canela, não espalha aquele cheiro na casa? Então, mas a gente tá falando de melissa. Esse é o óleo essencial. Possui propriedades relaxantes e calmantes
e pode ajudar no alívio de estresse e ansiedade. E tem os flavonoides, tá? A gente já falou anteriormente da rutina e da quercetina, agora eu vou falar da luteolina. A melissa também tem quercetina, né? E é engraçado que quercetina a gente encontra na erva de São João, na melissa, encontramos muito na maçã e muito mais na cebola. Então são chás maravilhosos, tá? Ainda a quercetina, a gente já falou dos benefícios anti-inflamatórios dela. A luteolina também é um flavonoide com ação anti-inflamatória, antioxidante, reduz a inflamação no nosso organismo. Nós vamos encontrar em outros alimentos a luteolina, como por exemplo pimenta, cenoura, brócolis, pimentão, tá? E eles diminuem as dores em relação à fibromialgia e acaba proporcionando alívio. E temos os ácidos fenólicos, como ácido cafeico, que a gente até encontra, né, em outros alimentos também extraídos, como o alecrim e a sálvia. E também temos o ácido rosmarínico, tá bom? E essas propriedades estão relacionadas à melhora do sistema cardiovascular, está relacionado também a melhorar, já falei, aos ácidos fenólicos e promove melhora em geral em relação à atividade muscular. O chá de melissa, ele dos três, é o mais tranquilo para nós utilizarmos. Então, a gente acaba utilizando 3 colheres de sopa na água em torno de 500 ml. Vou até colocar 450 aqui para você. 450 ml de água fervendo, desliga, não precisa deixar ferver nada. Coloca 3 colheres de sopa, cobre, deixa descansar 15 minutos, coa e bebe. Você vai perceber que vai ter uma melhora no seu sono muito boa. Então, a gente vai fazer a mesma regrinha, preferencialmente no final da tarde, início da noite, ou até 1h30, 2 horas antes de dormir, perfeito, tá? E utilizar aí durante 60 dias e fazer o rodízio. Então, ó, 60, mais 30, aqui eu tenho o quê? 120, são 140 dias de chá. Dá pra você cuidar bem do seu organismo, né? Tem propriedade calmante, tem propriedade ansiolítica, contribui para a melhora do sono, tá bom? E normalmente o chá de melissa em si é o que menos temos contraindicações entre os demais. Agora, logicamente, o que eu queria que você me falasse? Eu queria que você falasse para mim que você chegou até o final desse vídeo que eu tô vendo aqui que já passaram. Acho que vai ter, eu vou cortar um pedacinho aqui no meio, eu percebi que já tem uns 22 minutos, que foi o tempo que eu fui ali pegar o chá para mostrar para vocês. Então, só o tempo que eu levantei e peguei o chá. Então, 22 minutos, a gente já tá falando aqui, explicando os detalhes. Fala pra mim, Nutri, cheguei até o final. Nossa, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você. Se você quer mais vídeos assim, orientativos de como utilizar os chás. Se você gostou, chegou até o final, comenta aqui pra mim. Claro que eu vou pedir pra você curtir, porque faz muito sentido. Toda vez que aparece uma curtida no vídeo, traz uma sensação de felicidade. Eu consegui alcançar o objetivo que eu queria, que era realmente te proporcionar um bem-estar. Compartilha com alguém. Existem milhões de pessoas com fibromialgia. Compartilhe com alguém que você acha que vai fazer sentido, vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tá bom? E, logicamente, não deixa de seguir aqui o nosso canal, que faz muito sentido também ter você aqui. Um beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!